Irmãos, ela escreveu 72 livros, 63 livros apenas do Espírito Santo. Helena falou a todos, aos bispos, aos seminaristas, aos agricultores, aos professores. Cada livro que ela escrevia, ela sentia o desejo de fazer o Espírito Santo mais conhecido, amado e invocado. Ela fundou uma congregação, as Futuras Adoradoras de Jesus Sacramentado, mas o Senhor não a chamava para a vida contemplativa. O irmão sacerdote e o seu santo diretor espiritual, Dom Volpe, fizeram ver que ela era chamada ao apostolado. Aqui está também uma grande surpresa. O Espírito Santo usou dos pequeninos, e uma pessoa que era da congregação, a cozinheira, foi usada por Deus. Deus, 10 anos, falou com essa cozinheira chamada Hermínia, e dizia: Hermínia, diz a madre que ela tem uma missão profética na igreja. Ela deve falar do meu espírito ao Santo Padre, a todos os cristãos do tempo moderno. E essa empregada, essa cozinheira, resistiu há 10 anos. Um dia depois da comunhão, Jesus falou: se você não for falar com a madre, nunca mais eu vou falar com você. Não quero mais ser teu amigo. Tremendo ela foi, a Helena Guerra. E Helena Guerra teve que explodir no coração um forte desejo que o Espírito Santo havia colocado no coração dela há anos. Era uma palavra de ciência. Jesus havia dito a ela: assim como eu manifestei ao mundo o meu sagrado coração, agora é hora da manifestação do meu Espírito. E Helena Guerra começa então a escrever para o Papa, naquela época Leão XIII. Helena escreveu 14 cartas pedindo ao Santo Padre: Santo Padre, traga novamente a igreja ao cenáculo. Santo Padre, o mundo está caminhando para as trevas, e o Espírito Santo se torna a cada dia mais desconhecido, menos invocado. A beata interrogava ao Papa: Santo Padre, tantos pregadores falam sobre os santos, mas quem é que fala sobre o Espírito Santo? Aquele que faz os santos. E Leão XIII promulgou um primeiro documento, é um breve documento, de 1895. O Papa pedia que em toda a igreja viesse feita a novena de Pentecostes. Só que os católicos, como sempre, parece que são quase como lenha molhada, né? Para pegar fogo demora. A ficha vai caindo muito lentamente dentro de nós. Teve pouca repercussão na igreja. A beata fez o Rosário do Espírito Santo. Quem é aqui que conhece o Rosário do Espírito Santo? Muito bem, bendito seja Deus. Nesse rosário, ela pede os 7 dons do Espírito, com uma invocação que o Papa Leão XIII havia dado nessa encíclica. Essa é a jaculatória: Pai Santo, em nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Vamos dizer junto? Pai Santo, em nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Amados, pensam que Helena Guerra parou? Não. Ela continuou a escrever, por isso Dom Bosco disse que ela era uma caneta de ouro. E ela escreveu tanto para o Papa, tirou tanto a paciência do Papa, mandou tanto livro para o Papa, que o Papa escreveu a primeira encíclica sobre o Espírito Santo na igreja. Não vou nem pedir para quem levantar a mão conhece, porque ninguém conhece. Essa encíclica fez 110 anos esse ano. Ela foi escrita em 1897, Divino Illud Munus, a missão de Jesus Cristo, a missão do Pai, a missão do Espírito. E Helena pediu uma coisa ao Papa, que pouca gente sabe. Helena pediu a Leão XIII que consagrasse o século XX ao Espírito Santo.
ela escreveu uma carta em novembro de 1900. No dia 1º de janeiro de 1901, Leão XIII, na Basílica de São Pedro, cantou o Veni Creator. Vocês lembram? Não desse evento, mas do Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. O canto que os universitários cantaram também do Quesne. O século XX foi consagrado ao Espírito Santo. E depois, finalmente, antes da morte, o Papa ainda escreveu uma carta para os bispos, em 1902, pedindo que se difundisse e se consolidasse na igreja a devoção ao Espírito Santo. E pediu mais aos bispos e os sacerdotes que falassem sobre o Espírito Santo. O Papa respondeu. Helena Guerra teve outras duas intuições carismáticas. Eu creio que foi ela a pensar por primeiro os nossos grupos de oração. Ela falava de cenáculos permanentes. Seriam 7 pessoas. Durante a semana, cada um rezaria um dom do Espírito Santo. Iriam uma vez a mais na missa durante a semana. Fariam a leitura orante da palavra de Deus e invocariam o Espírito Santo todos os dias. Oferta cotidiana, diária ao Espírito Santo. Helena rezou: Divino Espírito Santo, eu te ofereço a oração dos apóstolos e de Maria reunidos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, um novo Pentecostes. Helena Guerra foi a primeira pessoa do século XIX a falar de um novo Pentecostes, a começar a trazer de volta a igreja profeticamente ao cenáculo, de onde ela nunca deveria ter saído. Irmãos e irmãs, depois Helena Guerra falava da milícia do Espírito Santo. No seu tempo, ela combateu a maçonaria fortemente. Ela chamou a maçonaria de reino de Satanás. Ela disse que era a milícia de Satanás e que nós precisávamos começar com um grande movimento, milícia do Espírito Santo, promoção da devoção ao Espírito Santo em todos os ambientes, a começar no clero. Ela entendeu que os primeiros a serem renovados precisam ser os sacerdotes e os bispos. E uma mulher que não teve vergonha de escrever 14 cartas ao Papa, não tinha medo de falar isso para os bispos e para nós sacerdotes. Ela dizia: os primeiros a entrarem no cenáculo têm que ser os ministros de Deus, senão a igreja nunca vai ser renovada. A renovação do mundo e da sociedade depende da renovação da igreja. Dizia ela: ou somos profetas, ou nos identificamos com o mundo e nos tornamos acomodados, servos das trevas. Nós queremos ser apóstolos do Espírito Santo. Helena Guerra morreu então no Sábado Santo e foi proclamada por João 23 a apóstola do Espírito Santo.